Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para os apaixonados por pedalar. E hoje nós vamos falar um pouco além de bicicleta, um pouco além de só pedalar. Nós vamos falar de pedalar, nós vamos falar de correr e nós vamos falar de nadar. Porque, como se vocês nos seguem nas outras redes sociais, aí, Instagram, Strava e Companhia Limitada, você pode verificar que nosso queridíssimo amigo Ronaldo Martinelli está em algum lugar do Mont Ventoux pedalando. Então, hoje estamos eu e meu amigo Sérgio Borges aqui para falar um pouco do que vai rolar no próximo mês, aí, se não me falha a memória, o Ironman aqui no Brasil. Sérgio, se apresenta aí para a galera, fala aquele oi para a turma. Fala pessoal, estou em São Paulo hoje e vamos falar sobre Ironman e problemas que os atletas têm aí nessas provas longas. Eu sei que é um pouco em cima da hora aí para o pessoal que está competindo no fim do mês aqui agora, lá no Ironman do Brasil, uma prova muito bacana. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas vezes. Mas mesmo assim é uma informação legal para você começar a entender um pouquinho mais como você vai conseguir aí o teu melhor tempo aí no futuro Ironman. Gente, para você que está nos ouvindo e não sabe o que é um Ironman, Ironman é uma prova onde, tá vendo como a segunda chance é sempre importante? É uma prova onde um cidadão, um maluco ou uma maluca, nada 3.800 metros, depois pedala 180 e corre 42.195 metros, 42.195 metros, o que equivale a uma maratona. E isso normalmente acontece assim, ó, se não me falha a memória, os melhores já estão fazendo abaixo de 8, né, Sérgio? Mas normalmente os amadores ficam aí acima dos 9, vamos dizer assim, acima dos 9, 10 horas. Então, para mim, todo o Ironman deve ser comemorado como se fosse um renascimento. Afinal de contas, não é todo dia que a gente fica 10 horas, 12 horas, 13 horas numa prova e sai podendo comemorar. Então, para você que vai fazer o Ironman ou aqui no Brasil, em algum outro lugar, esse episódio do Coach Chat vai falar sobre como ter, se você quer ter um PR, né, um novo personal record no seu próximo Ironman, mas você precisa saber de onde vem a energia que te dá a condição de ter esse personal record. E, pô, Sérgio, conta um pouco aí, cara, qual foi seu melhor tempo, qual foi seu melhor Ironman, enfim, ele não estava no script, mas eu acredito que, pô, você que fez muitos Ironmans aí importantíssimos, pode explicar um pouco melhor para a galera que está nos ouvindo aí sobre o Ironman. Vai lá. Bom, eu tive, não sei se a sorte ou a má sorte aí de fazer 25 Ironmans nessa minha carreira que se encerrou em 2005. E o meu melhor tempo foi de 9 horas e 20, que eu fiz há exatamente 20 anos atrás. Quer dizer, até que na época não era tão mal, né? Hoje em dia o pessoal já evoluiu bastante, né? A gente está velho aqui, a gente só fica na nostalgia. Mas eu tive a chance de competir no mundo inteiro, em todos os continentes, fiz várias provas e competi no Havaí, no Ironman, no Mundial 8 vezes. Então me senti aí realizado aí no que se diz Ironman. Por mim já foi. Pô, 25 Ironmans até 2005, é isso? Até 2005? É. Pô, então, caraca, velho. E, ó, gente, vamos lá, vamos lembrar, né, meu, que as bicicletas não eram tão aerodinâmicas, que nós não tínhamos tanta informação assim. Imagine, né? Então, hoje, Sérgio, hoje podia estar beirando a casa dos 8,5 aí, você acha que não, cara? Cara, a gente sempre... esse artigo até eu falei nisso, né? Eu acho que eu nunca fiz uma prova de que eu poderia fazer. Eu acho que eu tinha com certeza dado um potencial físico e teste de fazer uma prova um pouquinho abaixo de 9 horas. Mas, como a gente sabe, o Ironman sempre foi uma coisa complicada, né? De se acertar. E a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto conhecimento. Então a gente muitas das vezes tinha que improvisar e tentar acertar as coisas meio na sorte. Hoje em dia a coisa está bem mais detalhada, científica aí,
Então, eu acho que a chance aí de você fazer uns tempos melhores é muito maior, tanto que é o que a gente tem visto aí no nível amador e no profissional, né? Onde os atletas aí estão fazendo aí abaixo de 7 horas e meia já. Real, né, cara? Pensar que o cara pedala nada, depois pedala para 40, ela vai cacetada de média e sai para correr a 18 por hora, quase 17 por hora. É animal, animal. Pô. Ô, Sérgio, vamos lá, ó. Pô, essa sugestão de conversa hoje foi bem interessante, já que a prova está chegando perto, né, cara? E, pô, ter um personal, um recorde pessoal, um personal record, né, um PR, como falam aqui no Brasil, né? Ou um PB, né, um personal best nos Estados Unidos, não é fácil, apesar que minutos podem transformar isso no seu melhor tempo, né? Numa prova de horas, minutos são muito, muito bem contados. Cara, agora vamos começar. Por que é tão difícil baixar o tempo no Ironman? Ou seja, essa pergunta você nem me mandou, mas vamos começar por ela, depois eu vou fazer a primeira. Por que é tão difícil baixar o tempo no Ironman assim, cara? Eu acho que tanto que essa ideia aí surgiu de um artigo que eu acabei de escrever essa semana. Depois, se quiserem dar uma lida, infelizmente está em inglês, eu ainda não traduzi, mas vocês acham aí no meu Facebook, até no meu website é aberto para vocês darem uma pesquisada lá, vocês podem ler. E é uma coisa que as pessoas ainda têm problema de entender, que na verdade o Ironman ele é muito mais aí um gerenciamento de energia do que qualquer coisa, porque a gente sabe que o pessoal faz o treino, né? Você está colocando o teu volume de treino, desenvolvendo tua capacidade aeróbica, fazendo seus treinos de força. Todo mundo, quantas pessoas que estão ouvindo aí, incluindo eu, sabem que estavam fisicamente super bem preparados e chegou na hora do Ironman, acabaram aí sentindo aquela fadiga, perna pesada, foi obrigado a andar ou correr mais devagar e acabaram aí tendo uma prova bem aquém do seu nível, né? Então, isso que eu queria explicar um pouquinho hoje para vocês, que não é só, né? Porque a gente sempre colocava a culpa na parte do esforço físico, né? Mas na verdade eu acho que a maior culpa aí está no gerenciamento de energia, né? Eu acho que se a gente não tivesse energia suficiente para alimentar os músculos, a gente não vai andar. A gente já sabe disso. Ó, agora, aproveitando aí que você falou disso aí, cara, do porquê o cara vai andar, né? Então, por quê, meu? É esse gerenciamento de energia ou são talvez excesso de força, má preparação? Conta aí, seja, por que tanta gente anda na corrida do Ironman? Como a gente estava conversando um pouco antes, eu sei de nego que precisa parar, o cara precisa acabar a prova andando. E qual é o problema maior que esse cara encontra durante a prova, né, num Ironman, seja qual for ele, que ele chega a ser obrigado a andar na corrida, cara? Hoje a gente vai falar um pouquinho que a gente está assumindo que pelo menos a pessoa fez o treino direitinho, né? Se preparou aí de uma forma coerente aí para a prova, né? A gente sabe que tem muito atleta que vai com preparo mínimo, né? E acaba tendo que andar e se arrastar, mas mais porque o cara não fez nem o mínimo do treinamento, né? Hoje a gente entende que pelo menos a maioria das pessoas tem, como eu digo, né, tem um medo, né, ou uma consciência suficiente de treinar pelo menos o mínimo, né? Eu, né, nunca entraria numa prova do Ironman sem estar treinado devidamente para uma prova dessa, né? É a mesma coisa você meter a cara lá ou então não fazer uma daquelas provas que vocês fazem lá na Itália, na França, sem treinar o ciclismo, né? Haute É route, loucura. uma haute route, É, por exemplo. por exemplo, a mesma coisa, né? Então vamos assumir aí que o atleta fez um treino, uma preparação adequada, né? Mas mesmo assim ele acaba tendo que andar, né, numa prova dessa de Ironman. Então eu queria te explicar o porquê a gente está falando de energia, né? Eu estava ouvindo aí uma entrevista do recente campeão mundial do Ironman nesse fim de semana agora, o norueguês Christian Blumenfeld, que também é o campeão olímpico, que também é o recordista do Ironman. Ele acabou ganhando esse mundial agora nesse fim de semana, e ele estava falando que
que ele mediu e que o corpo dele consome mais ou menos 1.000 calorias por hora. Então, você imagina um cara desse que gasta 1.000 calorias por hora e faz uma prova por volta de 8 horas do Ironman, então ele precisaria de 8. Se você for pensar na quantidade, né, de calorias que você tem de glicogênio no seu corpo, seriam mais ou menos aí umas 2.000 calorias. Seria umas 400 calorias aí no seu fígado e mais umas 1.600 calorias aí do seu músculo no corpo. Então, na verdade, se você tem 2.000, né, menos 8.000, você teria 6.000. Então, da onde que você vai pegar essas 6.000 calorias para suprir essa deficiência calórica aí, né, de energia aí que você tem durante uma prova? Isso eu estou falando de um, né, de um exemplo desse cara, né, que demora 8 horas para fazer uma prova. Imagina você que tem o mesmo desgaste calórico, só que você vai demorar 10, 12 horas. Então, você imagina que você precisa ainda mais do que esse cara. Mas vamos a esse exemplo, que é um exemplo um pouco mais fácil para a gente fazer a conta. Então, voltando ali naquele ponto, agora a gente precisa descobrir de onde a gente vai conseguir esses 6.000 calorias para ele conseguir manter o nível energético e completar essa prova sem ter que andar, né? Se você for ver que a ciência e todo mundo que já testou sabe que é muito difícil a gente consumir acima de 350 calorias por hora, né? Porque é muito difícil o teu estômago conseguir digerir, você não tem nenhum problema. Já é difícil já fazer os 350 calorias por hora. Isso eu estou falando, né, de homem, né, que pesa aí de 70 acima para quilos. Se for mulher, então é bem menos que isso. Mas vamos supor aí as 350 calorias por hora. Então, esse cara vai estar, vamos falar que ele vai ter entre 6 e 7 horas para poder consumir essa caloria, porque a primeira hora ele vai passar nadando, depois na transição ele vai pegar na bike, né? Então, quer dizer, ele não tá nadando e não tá comendo, fazendo nada disso, né? Então, isso vai começar a se alimentar quando chegar na bike. Então, 350 calorias aí multiplicado por 7 dá 2.450 calorias. Quer dizer, ele ainda, mesmo indo no limite de que seu estômago consegue absorver, ele ainda vai estar com uma deficiência de 3.550 calorias. Eu ia falar quase 4.000 calorias ele vai estar deficiente ainda. Exatamente. Então, minha pergunta é para vocês, e aí, da onde que vem essa caloria? Né? Bom, o único jeito, né, de você conseguir essa caloria é você conseguir entrar na sua reserva de gordura, né? Que eu tento falo para meus atletas que é basicamente infinita, né? Para você ter uma ideia, né, se você vê um atleta assim de nível elite, até profissional, que tenha 10% aí de composição de gordura, vamos supor que ele pesa aí uns 77 quilos, eu estou falando aí de 69.000 calorias de gordura, né? 10% das mais ou menos 7,7 quilos, multiplicado por 9 calorias por cada grama de gordura, você tem aí mais ou menos umas 69.000 calorias. Ou seja, você poderia fazer quase 7 Ironmans seguidos sem precisar comer, só usando o que você tem de gordura no corpo. Agora, o problema é justamente você saber, né, e treinar o teu corpo para usar essa gordura, né? Acho que é aí que está o problema que os atletas têm hoje em dia, que eles não conseguem acessar essa gordura e acabam tendo que fazer uma prova 90%, 80% do glicogênio. Então ele começa a comer, 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 daí começa a ter dor de estômago, às vezes tem que ir no banheiro, tem que vomitar, aí começa a andar, aí quando anda melhor, porque aí na verdade você vai estar conseguindo estar super aeróbico, então você vai usar um pouco mais de gordura, ele começa a pegar mais energia. Então, mas na verdade aí ele que estava procurando aí, né, fazer o seu PR aí, o seu personal record aí já vai estar fora disso, né? E isso às vezes acontece até na bike já, né? As pessoas nos últimos 20, 30 quilômetros do Ironman aí já começam a sentir.
essa deficiência, e isso eu vou explicar aí daqui a pouco o porquê. E já chega na corrida, já sabe que vai ser aquela andada, um arrasto total, né? Ô, Então, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. uhum, Cara, isso que você falou, né, meu? Pô, essa conta é interessante, essa coisa da gordura, né? Do cara conseguir, né? Isso você está falando de um atleta de alto nível, né? Que tem 10% de gordura, 8% de gordura, né? Ah, exato. uma pessoa Imagina nós. eu ia falar, uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal que vai fazer a prova, às vezes ela está com 14, 15, né? Tem gente até com mais, enfim. Então ele tem bastante reserva. Mas essa reserva ele precisaria estar trabalhando esse tipo de coisa há muito tempo antes, né? Não dá para virar a chave ali naquele momento. Fora Não, que, né? Ele está acostumado a se entupir de carboidrato, açúcar, Coca-Cola, paçoquinha e o que quer que seja, durante os treinamentos, o que aumenta a tolerância à insulina absurdamente, e durante a prova, a mesma coisa, é algo parecido com isso, não é? é exatamente isso, né? É, porque, na verdade, né, o que eu estava falando aqui, agora a gente chegou numa conclusão aí que a gente só vai conseguir fazer um Ironman do nível que a gente quer fazer se a gente usar gordura, né? Acabamos de fazer essa matemática aí, como tu não falou, isso aí um cara de elite, né? Imagina um cara normal que tem de seus 15 ou 20% de gordura, e que vai estar lá fazendo um Ironman de 10 a 12 horas, ele vai precisar muito mais caloria, porque ele não está usando aquela reserva de gordura dele, então a chance de ele ter problemas gástricos aí acabam sendo bem maiores, né? E você vê isso, né? Em toda a prova de Ironman, você vê muito disso, né? Agora, o problema é justamente, né, o que o Tonão estava falando, né? É a gente poder treinar o corpo para usar a gordura. Então, na verdade, existem dois jeitos de fazer isso, né? Um é através de treinamento e o outro é através da nutrição. Agora, através do treinamento, é fácil, né? O pessoal, a gente já falou aqui no podcast várias vezes, né? E o pessoal acha que a gente né, tá falando coisa besteira, tal. Mas agora eles vão começar, eu acho que agora que você está vendo a parte da energia, você vai começar a entender. Porque um jeito de você fazer o seu corpo usar mais gordura é fazer ele mais eficiente no sistema aeróbico, né? E para fazer isso, você precisa fazer um maior volume a baixa intensidade, né? Logicamente, né, como a maioria das pessoas não são atletas profissionais aí que tem, né, tempo de sobra para fazer mega volume, poder se recuperar e depois só dorme o dia inteiro. Esse é o trabalho deles, né? A gente, na verdade, a gente tem chance só de fazer um treininho longo aí no fim de semana e mesmo assim, com família, trabalho, as coisas ficam complicadas. Então a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer o mesmo volume que um atleta profissional vai conseguir fazer e nem deve, né? Que a gente nem está treinado para fazer isso. Então a gente tem que usar outras formas que a gente pode para poder maximizar essa utilização de gordura. Então, em relação de treinamento, é isso, né? Você tem que fazer treinamento longo com intensidade baixa. Eu acho que aí já começa aí o primeiro erro de muito atleta. Foi muito engraçado, né? Que eu estava trabalhando num camp de triatlon aqui em Itaipava, e o pessoal saiu para correr e foi aquela competição, né? Todo mundo um correndo, competindo o outro. E quando eu estava dando uma palestra, né, eu fiz a pergunta: mas pessoal, qual era o objetivo do treino que vocês fizeram aquele dia? Eu falei, bom, porque se fosse desenvolver a capacidade aeróbica, vocês erraram. Se fosse desenvolver a capacidade anaeróbica, vocês também erraram, porque não estava nem leve o suficiente para desenvolver o sistema aeróbico, mas também nem forte o suficiente para desenvolver o seu sistema anaeróbico. Na verdade, vocês estavam só fazendo um treino no gray zone, ou seja, né, vocês só estavam ficando cansados. Não teve nenhum muito benefício aí fisiológico. Então, é muito importante, né, você conseguir controlar aí o seu ego, aí o seu orgulho e conseguir fazer o treino na intensidade correta, né? Foi engraçado porque hoje eu mandei para os meus atletas um vídeo que eu achei que aparece os quenianos fazendo a corrida de regeneração, a corrida regenerativa deles. E eles falam do Kenyan Shuffle. Quer dizer, que parece que isso eu fico dando aquele espacinho bem devagarinho, né? Porque o que eu já ouvi de atleta me falar, não, mas eu não posso correr assim tão devagar, né? Eu tenho assim
Se eu correr mais devagar, eu vou estar andando, isso. Aí eu tive que mandar esse vídeo aí dos quenianos que devem estar correndo ali uns 9 minutos quilômetro, mais ou menos, para quem corre abaixo de 3 numa maratona, né? E mostra que eles entendem essa necessidade e por isso também que eles estão no nível que eles estão. Mas na parte de treino, voltando ao que a gente estava falando, né, tem duas formas de a gente conseguir aí melhorar a habilidade do corpo de usar gordura. Uma delas é através do treino longo, leve, e a outra seria através de nutrição. Né? Existem aí dois modelos aí super conhecidos aí que ajudam você a fazer a transição. Um deles é o jejum, né? Tem muita gente, né? Eu faço o jejum intermitente aí já há mais de 6 anos e tenho atletas meus. E a outra forma seria o low carb, high fat, né? Baixo carboidrato e alta gordura, que mais ou menos dá um efeito similar ao do jejum, que também é o de você utilizar mais gordura no corpo. Então, eu acho, né, que a melhor forma para você maximizar aí o seu treinamento, seja de Ironman ou até de ciclismo, é você começar a combinar o jejum com o treinamento. Eu falo para meus atletas que é muito importante você fazer treino em jejum, e desde que esse treino seja de intensidade leve, e isso vai te ajudar muito aí a desenvolver a capacidade de usar gorduras do teu corpo, né? Agora, o que não pode acontecer, né, que eu vejo isso muito acontecer, é o atleta que faz um e faz o outro, né? Então, um dia, hoje eu treinei em jejum. Mas hoje eu comi, eu estava com fome, eu comi de manhã. Mas amanhã eu treino em jejum de novo, eu estou com fome. Então, isso é perigoso, na verdade, e é uma coisa super contraindicada, porque você, num dia desse que você vai treinar em jejum, que teu corpo ainda não está adaptado a usar gordura como fonte de energia, você vai ter uma tontura aí, vai cair da bicicleta aí, vai tropeçar correndo, depois vai pôr a culpa aí no nosso podcast aí. Ô, Então, Sérgio, o que eu falo. e isso aí que você está falando, né, meu, tem a ver com você começar a mexer com a cetogênese, né? O corpo começar a entrar em cetogênese para a gente começar a ir mexer mais com a gordura que está estocada do que com o carboidrato ou com o pico que a gente deu de insulina ali para captar a energia que está no nosso corpo naquele momento, né, cara? E é engraçado você Exatamente. falar de treinar em jejum, né, meu? Porque a gente treina em jejum, mas quem falou que a gente usa a energia que nós acabamos de comer, né, Sérgio? Se a gente for entrar na fisiologia, então, né, cara, a gente está usando a energia que nós comemos lá à noite. E se você comer um carboidrato baixo índice glicêmico, a chance de você conseguir treinar bem, porque você está com a energia ali, né? Você vai conseguir entrar nesses outros metabolismos, é muito grande também, né? Mas é engraçado, né, que existe vários mitos aí dessa parte de nutrição que já foram quebrados, né? Um deles era o que você não podia fazer nenhum treino de qualidade sem comer porque você não conseguiria acertar, né? Isso aí eu mesmo quebrei várias vezes, porque eu já treinei, eu lembro que uma vez eu até fiz um teste, né? Eu já estava super bem adaptado, né, com usar gordura. Eu lembro que eu fui fazer jiu-jitsu, treinei jiu-jitsu de manhã, aí cheguei em casa, saí, fui pedalar 2 horas, aí voltei, aí fui nadar. Aí quando eu estava nadando, já tinha nadado mais de 2.500 metros e eu ainda estava bem. Aí eu falei, mas que horas que será que eu vou, né, que eu vou dar aquela queda? Não é possível. Aí no fim do treino, eu decidi fazer 8 tiros de 100, esforço máximo com 1 minuto de descanso. Aí finalmente, quando eu cheguei no quinto, eu comecei a sentir aquela falta de energia. Mas isso, eu já estava com mais de 20 horas de jejum, quer dizer, já tinha treinado aí umas 4 horas e meia, mais ou menos, e só fui sentir isso aí no final, né? Então, o pessoal que diz aí que você não pode... Hoje em dia eu faço musculação, treino jiu-jitsu, faço tudo em jejum e não tenho queda de performance nenhuma. Isso é uma coisa que já existem vários estudos, já foi provado e não acontece. Mas mesmo se você ainda estiver receoso sobre esse assunto,
o que eu falo para meus atletas, então faça o seu treino aeróbico em jejum, né? Porque aeróbico a gente sabe, se for feito na intensidade correta, o teu corpo estaria usando gordura ao invés de usar glicogênio, né? E mais uma vez relembrando, né? A gente tem só 2.000 calorias aí de glicogênio no corpo, ou seja, se você não ensinar o teu corpo a usar gordura, você vai fazer um treino aí de 2 horas, depois de já estar de jejum aí 14 horas, ou 12 ou 13, você vai, né, sentir aquela tonturinha e aquela parecer queda de pressão aí, né, e a fome, porque o teu corpo não sabe outra coisa, né? Ele só está acostumado a você colocar o glicogênio, o açúcar para dentro do corpo a todo momento. Cara, e é impressionante, ou seja, que a galera come mesmo. O nego fala que tem que comer até e não sei o quê. O nego sai com a bike mais pesada de gelzinho grudado nela, nas bolsinhas, do que o contrário. E fora, ou seja, até eu não sei, né? Se você pode comentar alguma coisa sobre isso, você já viu, né? Cara, eu vejo o nego levando remédio, tomando Advil, essas coisas, esses remédios para dor, sejam como se fosse balinha. O nego fala que toma não sei quantos durante a prova, porque senão ele não consegue terminar a prova. E mal sabe que ele está arrebentando, rim, não sei o que, está tudo sofrendo. Você já viu isso também, cara? Que isso pode ser considerado um erro na hora da prova também, cara? Sim, sim, sim. Já vi isso acontecer bastante, né? Inclusive de atletas assim que não nem estou falando em atletas de nível mais avançado, tô falando em qualquer outro nível de atleta que ouve de não sei quem que tem que tomar Advil e os caras levam e começam a tomar 3, 6, 8, 9, né? Durante uma prova de Ironman, né? É uma coisa absurda, né? Eu nunca tomei nada. Uma outra coisa também que é isso aí depois eu vou falar, senão vai ficar muito longo isso, é o erro que o pessoal faz com o eletrolítico, né? É uma coisa que as pessoas não perceberam, né? É que todo mundo gosta dos gelzinhos, das bebidinhas, tudo isso, só que eles não percebem que todos esses gels e bebidas têm uma concentração de eletrolítico, principalmente de sódio, muito alta no corpo. E você nada mais, você está fazendo nada mais do que treinando o seu corpo a se desfazer desse sódio o mais rápido possível. Que para quem não sabe, né, cada um tem um nível pessoal aí, vamos dizer, de sódio, 140, 145, 130. Então o teu corpo ele vai subir, descer e vai voltar naquele nível. Se você come um churrasco, teu nível de sódio sobe, você toma água, teu nível de sódio desce. Se você toda hora começar a comer tudo que tenha muito sal, 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 o que você vai fazer? O teu corpo vai ficar cada vez mais eficiente em eliminar esse sal, né, para trazer o teu nível ao nível normal também. Então, se você todo treino, que eu vejo atleta fazendo um erro disso, todo treino na caramanhola, coloca eletrolítico, leva pílula de sal e fica tomando, 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 principalmente treino de intensidade baixa, né? Que você nem está suando muito, você só está ensinando, eu digo, seu corpo a eliminar esse sal cada vez mais. Só que aí você vai chegar numa prova onde a intensidade é mais alta, está um calor, está uma umidade, o teu corpo vai continuar eliminando o sal naquele mesmo nível alto, porque é assim que você tem treinado ele, e aí que vem as câimbras também, esses outros problemas que acontecem, né? Por isso que eu falo para os atletas, sai para tomar com o mínimo possível. Toma se você achar que você vai ter alguma chance de câimbra. Não comece a tomar uns eletrolíticos desesperadamente antecipados, sem saber se você vai estar necessitando, né? Isso é uma coisa muito importante aí, que eu vejo muito atleta errando também. No caso do Ironman, isso aí é batata, né? E acontece muito isso. Não, com certeza. Até provas de longa distância de ciclismo, acho que a gente pode enquadrar nisso aí, né, Sejão? Porque, pô, você vai fazer uma prova que nem. Quando eu fiz o Letap do Tour, cara, em 2018, nós fizemos a etapa do Tour de France, acho que foi a 16ª etapa, que foi a que o Froome ganhou no topo, com o Col d'Izoard no final. Cara, a prova teve 180 km, meu, com 3.400, 3.600 de altimetria. Eu terminei a prova com, acho que foi 7 horas e pouco, quase 8 horas de prova,
Então, a conta equivale. Se a gente for pensar ali, É, para o cara que está ouvindo a gente e é ciclista, a conta equivale, né? O tempo de prova é o mesmo tempo de prova que o cara vai gastar caloria, que ele vai ter que, né? E no fim a gente acaba comendo demais. A gente acha que comer é a solução, né? Porque, pô, é o que a gente faz normalmente, né? Então, é. e esse acaba sendo um erro que pode prejudicar o seu melhor tempo na prova, né? Ainda mais. E o ciclismo é o lugar mais fácil de comer, né? Você tem que pensar nisso, né? Que você está tendo ali uma. Você não tem o mesmo, né? O mesmo balanço aí, o mesmo mexida que o corpo dá quando você está na corrida, né? Mas mesmo assim, né? Você tem que pensar que quando você está fazendo, principalmente se você está numa subida, como uma prova como essa aí que você comentou, Tono, a maioria do seu sangue vai estar concentrado nos músculos que estão sendo usados no momento. Ele não vai estar no seu estômago. Quer dizer, então, naquele momento, quanto menos você comer, logicamente, você tem que estar treinado para poder fazer isso, melhor você vai dar, porque o teu estômago não vai estar tentando digerir um alimento com pouco quantidade de sangue lá para uma função correta do órgão, né? Então, isso é uma outra coisa que o pessoal também esquece, acha que a gente pode comer, comer, comer e acha que o corpo vai digerir. E fora que você também sabe, na hora que você está sofrendo, né, uma intensidade mais alta, fica difícil comer também, né? Você já está tendo dificuldade de respirar, imagina de comer. Então, mais uma razão, né, para o pessoal começar a pensar, né, em fazer uns treinos aí em jejum, né? Logicamente, você tem que começar de leve, né? Eu falo aí para o pessoal que é ciclista, né, acorda de manhã, e quando eu falo em jejum, o pessoal fala, é engraçado, né? Tive uma atleta minha, eu fui fazer um teste metabólico, e tinha que estar em jejum. Eu falei para ela, você está em jejum? Ah, tô, eu só tomei um suco hoje. Aí eu, não. Pessoal, jejum é jejum, é nada que tenha calorias. Sérgio, tomei um suco de 7 laranjas, né, cara? Comeu meio copo de açúcar. Tudo bem, é frutose, gente, é do bem, tá? A gente sabe disso que é do bem, não é um açúcar refinado. Mas normalmente um suco ele é feito com 4, 5 laranjas, entendeu? Então a quantidade de açúcar é altíssima, né, cara? Mas eu não comi, né? Segundo ela. Eu não comi nada, eu não comi nada, eu só tomei um copo de suco, ou um copo de leite, né? Um copo de leite eu também, né? Nem vamos entrar no mérito, né? Então, para você que vai começar aí, quer experimentar, começar a fazer um treino em jejum, pessoal, jejum é 0 calorias. Você pode tomar um café preto ou chá, sem açúcar, sem adoçante, porque o adoçante também, infelizmente, ele estimula hormonalmente o corpo, né? As pessoas que acham que o adoçante é a salvação aí, na verdade, existem outros estudos também que comprovam aí que ele até produz insulina também, porque ele acaba ativando aí o cérebro de uma forma muito similar a se estivesse comendo açúcar. Então, toma um copo d'água quando acorda com um pouquinho de sal, se você já tiver, né, aí sem comer aí há mais de 12 horas, e, e toma um chá preto e sai para treinar. Comece num treino curto, de 1 hora, aí você está pedalando, ou então você vai correr, dá uma corridinha de meia hora, uma intensidade super baixa, vai ainda mais baixa do que você acha, e assim você vai construindo aí a sua tolerância, né? Mas não se preocupem, porque a adaptação é muito rápida. Eu lembro que para mim demorou assim umas 2 semanas e meia, eu já estava conseguindo treinar 3 horas assim em jejum, sem problema nenhum. Isso lá na Tailândia, numa subideira, num calor desgraçado e que gasta mais energia também, né, no calor. E não tinha problema nenhum. Então, eu acho importante, pessoal, vocês começarem a pensar em energia, né? Você tem que fazer o seu corpo mais eficiente usando gordura. Se você quer fazer um evento de longa distância e não ter aquele bonk que a gente fala às vezes, que é aquela falta de energia, né? Que muitas vezes confunde com fadiga muscular, né? Isso que eu falei, né? A gente está imaginando que você tenha pelo menos feito um treino mínimo aí para conseguir completar a distância. Então, essa é a mensagem que a gente está querendo passar aí para vocês. Aprenda que a energia às vezes muito mais do que o treinamento em si.
Cara, não, você está falando, Sérgio, e eu tô lembrando aqui, quando eu fiz o Letap do Tour, cara, o Letap, não, desculpa, o Letap quando eu fiz lá, subir o Isoar, cara, ô, Sérgio, parecia um cemitério, velho. Os caras tudo deitado puxando de cãibra na subida do Isoar, entendeu? E eu lembro, esse é o Steve, gente. E eu lembro da Maratona das Dolomitas também, cara. As 2 vezes que eu fiz o longo, a hora que chegava na última montanha, cara. E olha que engraçado, Sérgio. Depois eu subi o Jau a todo vapor, geralmente eu parava lá em cima e comia. Porque, afinal de contas, eu tinha subido muito forte, eu queria parar de comer. Chegava na última montanha, que era a última montanha, sempre me dava cãibra, cara. Então, talvez esteja aí também uma ligação, que nem se falou, de gastar o que não... E fora o que tomava de eletrólito, isso aqui, né? Fora a quantidade absurda disso, né, cara, que tomava durante a prova. Uma coisa é o seguinte, né? Se você for começar a comer, né? Isso que é o negócio. Se você tem treinado em jejum e teu corpo já está eficiente, aí você resolve comer uma hora para ter uma energia extra. Você acha que a tua intensidade ali é um pouco mais alta do que a sua intensidade aeróbica. Então, você, quando começa a comer, você tem que daí em si continuar comendo. Porque naquela hora que você come, teu corpo vai dar aquela troca, né? Vai falar, peraí, agora temos glicogênio, vamos usar isso aqui, que é uma fonte mais rápida. Então, na hora que você for resolver comer, daí você vai ter que começar a comer com frequência. Por isso que até mesmo atletas de Ironman, eu tenho um atleta profissional, inclusive, que só começa a comer assim depois de 3 horas e meia, 4 horas de prova. Aí depois que começa, aí vai comendo glicogênio até o final. Que uma vez que começou, já era, né? Aí não tem como, né? Gente, olha só. Nesse episódio, a gente quis trazer para vocês uma super informação. Talvez, como o Sérgio disse, não dê tempo de você reverter até o Ironman, mas fica aí dicas importantíssimas e fundamentais para você que vai fazer o Ironman ou que, de repente está aí treinando Ironman com uma planilha que você comprou na internet de alguém perdido aí. De repente, quem sabe agora, no próximo Ironman, você não procura um treinador aí, de repente o Sérgio vai ser seu treinador para que você consiga fazer uma grande prova. Sérgio, fala aquele tchau para a galera aí, os nossos seguidores que hoje tiveram aí overdoses de conhecimento aí sobre o Ironman. Pessoal, queria deixar aí um grande abraço e para vocês que vão competir no Ironman do Brasil, boa sorte. Infelizmente não vou estar presente, como eu estou aí viajando muito, eu não consegui me programar, mas com certeza vou estar lá no Havaí. Para vocês que forem lá para o Mundial do Havaí, me procurem lá, vamos tomar um café e trocar umas ideias. E semana que vem a gente volta aí, mas eu acho que o nosso grande passeador francês vai estar de volta aí para contar as aventuras dele e a gente vai curtir aí um assunto muito legal semana que vem aí. Com certeza o Ronaldão vai estar aí. Então, a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Segue a gente no Spotify e vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. A gente se vê na próxima semana, turma. Um grande abraço. Tchau, gente. Até.